A paz do Senhor, irmãos. Para mim, se o culto terminasse agora, só esse louvor aqui já falou muito o que é o meu coração e com certeza falou os corações de vocês todos. Mas me deu a diretoria dessa igreja a incumbência de falar da palavra dele hoje. E graças a Deus estou aqui para falar um pouco desse grande amor de Deus. Eu inicialmente vou ler Salmos 107, os versos 28 a 30. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram e Deus os guiou ao porto amejado. Como diz o pastor Alain, eu vou orar por vocês, vocês orem muito mais por mim. Amém? Senhor nosso Deus, estou aqui na Tua presença, meu Pai, incumbido, Pai, a responsabilidade enorme de falar de Ti, meu Deus. Já oramos, já nos preparamos. Agora, meu Deus, que Teu Santo Espírito use meus lábios. Nada mais. Que não venha nada de mim, mas que venha dos altos céus. É o que eu peço, em nome de Jesus. Irmãos, pode sentar. E como venho conversado com vários irmãos aí a semana toda, quem eu encontrei, falou, ore pelo Moreira, né? Que eu estarei lá com essa responsabilidade enorme de falar das tuas bênçãos, das suas misericórdias, da sua graça. Quero agradecer a um amigo aqui, o Ricardo, esse menino aqui, fica em pé um pouquinho. Ele é da Adventista do Sétimo Dia, veio lá da Penha, Vila Matilde. Eu convidei-o, falou, Ricardo, nem passei o endereço para ele. Deus o guiou até aqui, obrigado. É isso aí, obrigado, Ricardo. Pode sentar, obrigado. Minha esposa. Graças a Deus. E então eu agradeço por tudo que passei essa semana. Agora estamos aqui, vamos falar um pouco mais da Tua palavra. Deus é o poder por trás de toda oração, né? Se nós não tivermos a comunhão com Deus, não adianta a gente orar, como diz, vãs repetições, rezar. Então nós temos que ter a certeza que toda oração sem o poder de Deus é nula, não é? Em João 14, versículos 13 e 14, é uma palavra de força para todos nós. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, e olhem, tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então, essa oração, ela permite que a nossa mente pense só nas coisas boas, né? A oração, ela vem do alto. A gente não pode pensar nas coisas terrenas, nas coisas temporais, né? A oração permite que Deus execute a vontade dEle, não a nossa. Que muitas vezes nós pedimos desesperadamente por uma bênção, e todos os irmãos sabem disso, e quando ela não vem, muitos de nós perdem a fé, perdem a esperança, e aí que essa situação de afastamento de Deus é o fim, né, para todo cristão. Então, através da oração nós entramos aqui, nós desfrutamos do fluir da graça de Deus. Ela flui, né, como diz as Escrituras, como um rio que vem do seu trono direto para nós, né? Ele vem direto dos céus para nossos corações. Então, a oração, ela nos renova. Isso significa que quando nós entramos em contato com o Senhor, somos transformados conforme a vontade dEle. Cada momento que nós passamos na presença de Deus orando, nos acrescenta revestimento do Espírito Santo, nos acrescenta paz, nos acrescenta amor, nos acrescenta uma fé, nos acrescenta o partilhar da amizade dos irmãos, da união e da comunhão. Isso tudo vem do Espírito Santo. Como nós aprendemos, o Espírito Santo
é Deus, o Espírito Santo. Nós temos que dar entrada para Ele, para que faça morada em nossa vida, porque nós sabemos que Deus não é intruso. Se nós não abrirmos nossos corações a Ele, dificilmente Ele vai fazer morada. Em Efésios 4, capítulo 4, versículo 23 e 24, que sejais renovados no espírito da vossa mente e vestir-se de novo homem. A oração, como eu já disse, ela permite que a paz de Cristo habite nossos corações. É inevitável. Quem busca Deus está sempre em paz. Mesmo que venham as tribulações, que venham as tempestades, que venham os montes. Mas a oração, ela tem o poder de abalar os montes, de tirar da nossa frente as dificuldades, de tirar o lamento, de tirar... Se Deus fez o povo passar pelo Rio Jordão, não, Jordão para o pastor, Mar Vermelho, você abriu o Mar Vermelho, como Ele não vai abrir um riacho para nós, uma trilha, não é? Então é fé. E Colossenses 3, versículos 15, é que a paz de Cristo habita em seus corações, aos quais também vocês foram chamados em um só corpo, e sejam gratos. A oração permite que a palavra de Cristo habite em nós abundantemente. Colossenses 3,16 diz que a palavra de Cristo habite em vós ricamente em toda a sabedoria. Então a oração nos faz sábios. A leitura na palavra de Deus nos faz entender coisas que muitas vezes você lê um versículo hoje, aí você vai ouvir uma pregação, aí o pastor faz uma pregação, fala de novo essa pregação, esse versículo, e a gente ouve aquela interpretação de outra forma. Assim como nós temos vários exemplos na Bíblia, o filho pródigo, quantas pregações já se falaram do filho pródigo, e quando você fala de novo filho pródigo, aí vem uma unção de Deus, do Espírito Santo, e muda tudo. Em vez de falar do filho pródigo, ele fala daquele que ficou, que ninguém lembra daquele que ficou, só lembra daquele que saiu, que ficou na imundícia, que viveu o mundo que todos nós sabemos, e aquele ficou também entristecido, porque achava que o pai dele só tinha ordens para aquele que foi. Não, mas o pai dele também tinha preocupação com o que ficou. Então, a gente tem muitas respostas para nossas orações. Uma das respostas que muita gente procura é a cura. Nós devemos sim buscar a cura, que nós enfermos, nós com familiares enfermos, nós perdemos realmente nós perdemos o chão. Mas não é só a cura. Ele pode curar não só as doenças, tem as físicas, tem as psicológicas, tem as emocionais. Quantas famílias sofrendo acho que a enfermidade pior que existe hoje não é o câncer, não é um AVC, não é, uma tuberculose que estava erradicada, mas já voltou, que a gente ouve falar que muitas pessoas morreram. A pior doença hoje, no momento, são as drogas, são todos os vícios. Então, o que nós temos hoje? Resposta das nossas orações é cura para essas doenças. Aqui em 1 Pedro 2,24, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas nós fomos curados. A oração gera libertação. Ela liberta com toda a certeza do maligno, do inimigo maior das nossas vidas. A oração ela dá força para superarmos qualquer dificuldade. Nós quando oramos achamos que, mas Deus não ouviu a minha oração. Ouviu. De alguma forma Ele ouviu. Não deu a resposta que eu queria, mas deu a resposta para Nilce, para Nilza de outra forma. Então nós oramos todos uns pelos outros. Uns não receberam a bênção, uns tardiamente, outras imediatamente. E a gente só crê, só tem fé dos milagres espetaculares, né? A gente só crê, a gente crê só nos milagres de Deus, não crê no Deus dos milagres. Então, essa situação de nossas orações, ela dá essa libertação.
E, consequentemente, quando nós temos a nossa fé firmada em Deus, Ele nos fortalece através da oração. A oração nos ajuda a focar em Deus o seu poder. Ele nos dá as forças que precisamos para superar as dificuldades. Salmos 73, 26. O meu corpo e meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Como não confiar numa palavra desta? Seria inútil nós estarmos aqui, né, sentados, aguardando um pastor, um hino bem cantado, mas se nós saíssemos daqui como pior do que quando nós entramos, não é? Então, a gente não pode, ninguém vai fraquejar se tiver com o joelho dobrado no chão. E um dos principais, a oração, ela nos conduz a entender que o perdão, a oração, ela produz arrependimento. Nos traz o perdão de Deus quando oramos. Deus também nos ajuda a perdoar as outras pessoas que nós achamos que fomos magoados. Mas quantas pessoas você e eu tem magoado? Diz que quem bate esquece, né? Quem apanha não esquece. Então, Mateus 6, 12, alguns versículos 14 e 15. E perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará. Eu anotei aqui, o pastor falou assim, acho que 20, 25 minutos, pastor, eu não marquei o tempo, hein, pastor? Eu só tenho, acho que 16 laudas, frente e verso. A oração é o abrir do coração de Deus. A oração é como você conversar com um amigo. Sem formalidades. Quem chega no amigo, Vossa Excelência, você chega a Deus com temor. Meu Senhor. Mas Ele é o nosso amigo. Único. Não há outro. A oração é o refúgio para a tentação. Eu não vou ler todos, porque não vai dar tempo. Mateus 26, 41. Quando oramos, como eu já disse algumas vezes agora, nesses momentos, recebemos as bênçãos de Deus. Não tem jeito. Quando oramos, recebemos. A oração nos aproxima do nosso Criador. Na oração, damos graças ao Senhor. Colossenses 4, versículo 2. Perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Orar é uma conversa íntima com Deus. Você pode orar a qualquer momento. Correndo. Eu que gosto muitas vezes de fazer essas minhas corridas aí pelas coisas maravilhosas que Deus fez, eu oro a Deus. Me ajuda, Senhor. Estou saindo para aquilo que eu gosto de fazer. Tenho vários atletas aqui também. Conduza eles até o final, sem nenhuma intempérie, sem que todos cheguem em dia lá com seus tornozelos, com seus joelhos intactos. E muitas vezes eu estou lá são 14 quilômetros, estou no 7º quilômetro. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu falei, não devia estar aqui, a minha idade já não permite isso, mas da próxima vez eu vou correr só 7. Mas aí Deus me dá força e eu chego e concluo. Então, nesses momentos, eu estou orando a Deus. O pastor já leu aqui no início do culto, ele nos responde dessa forma: não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Temos pedidos? Muitos, né? E muitos são ouvidos? Talvez não. Deus tem o seu tempo. O que Ele espera de nós, na nossa oração, que nós sejamos
no mínimo, sinceros com Ele. No mínimo, sinceros. Porque ele sabe de tudo o que acontece conosco. Mas então para que orar? Para que pedir a Deus? Ele quer que nós contemos a Ele. Se um amigo nosso, muito amigo, embora distante, se nós não chegarmos a Ele e contar uma situação que possivelmente estamos passando e sem nenhuma condições de resolver. Esse amigo, se você não contar para esse amigo, talvez ele não te ajude. Ele acha que está tudo bem. Mas Deus não, Ele sabe o que eu preciso, o que nós precisamos, o que vocês todos precisam. Mas é necessário pedir a Ele. Eu já adiantei aqui um pouco mais, mas eu vou só reforçar aqui. O que fazer quando uma oração não tem resposta? Primeiro, devemos considerar se aquilo que nós estamos pedindo não é correto, né? Aos nossos olhos terrenos, eu mereço. Oh, Deus, por que não me dá? Por que demora tanto de ouvir? Mas a vontade de Deus é suprema. Não há como você adiantar ou acelerar, ou pedir a Deus uma coisa que Ele vai dar só o tempo dele, de acordo com a vontade dele. Então, a ansiedade nos leva a várias doenças, depressões. Hoje o mundo carece hoje de cura. Hoje o mundo necessita de bens materiais, e o que se prega hoje é só cura e abundância de valores materiais. E esquece que o principal para nós, logicamente que precisamos ter um trabalho, precisamos ter um meio de nós até não falharmos até com o social. Nós não devemos falar com Deus, mas nós temos a quem prestar contas aqui na terra também. Eu anotei aqui alguns versículos sobre Jesus, que Jesus orava constantemente. Jesus foi o exemplo maior, aliás, em tudo ele é exemplo. Não é? Jesus é exemplo de todos. Não existe, por exemplo, na nossa vida, um departamento, alguma coisa, Jesus, mas acho que Jesus não fez. Fez, não existe outra. Jesus fez tudo para dar-nos exemplo, porque Ele não fez como Deus, Ele fez como homem. Então Ele mostrou a nós que nós podemos sim passar por tentações, nós vamos ser tentados a todo instante, mas nós podemos vencer pela oração. Mateus 4:23, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho. Marcos 1:35, levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Num daqueles dias, Lucas 6:12, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Eu anotei também aqui frases de grandes homens de Deus. E eu vou descrever alguns aqui. Sempre que Deus tenciona exercer misericórdia para com o seu povo, a primeira coisa que Ele faz é levá-lo a orar. As minhas orações não mudam a Deus, mudam a mim mesmo, mudam a nós mesmos. A oração é um instrumento poderoso, não para fazer que a vontade do homem seja feita no céu, mas para fazer que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, seja feita aqui para nós. A distância entre um problema e a solução, joelho no chão. Quando agimos, colhemos frutos do nosso trabalho, mas quando oramos, colhemos frutos do trabalho de Deus. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha. Quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha. Tem uma ilustração.
Com licença, senhor Osni. Conta-se uma mulher vestida de forma simples e com o rosto sofrido entrou em uma loja. Se aproximou do dono envergonhada, perguntou se poderia levar alguns produtos e pagar depois. Com uma voz suave, ela explicou que seu marido estava muito doente, que não podia trabalhar. Eles tinham 7 filhos e precisavam de alimentos. O dono da loja, inflexível, pediu para que a mulher fosse embora. Porém, a mulher, pensando em sua família, continuou implorando: por favor, senhor, eu pagarei assim que puder. O dono da loja negou e disse que não poderia dar crédito para uma pessoa que ele não conhecia. Perto da entrada da loja estava um cliente que escutou a conversa. Ele se aproximou e disse ao dono que ele se responsabilizaria pelas compras da mulher. Mas o dono ignorou. O dono da loja se virou para a mulher e perguntou: você tem uma lista de compras? Ela respondeu: sim, senhor. Está bem, coloque sua lista na balança. Quanta maldade. Coloque a sua lista na balança e quanto pesar a sua lista, eu vou lhe dar em alimentos, disse ele. Ela hesitou por um momento e de cabeça baixa, pegou a sua carteira, um pedaço de papel e escreveu sobre ele. Em seguida, com receio, a mulher colocou o papel na balança. Ao fazer isso, onde que eu parei? Ao fazer isto, a balança baixou de uma vez. Pá, foi até o fundo. Como se estivesse colocado uma pedra. O dono da loja e o cliente olharam estupefatos, com admiração. O dono da loja começou a colocar os alimentos do outro lado da balança, e colocava e nada da balança subir. E não subia, e não se igualava. Aí foi colocando mantimento, colocando. Ele não aguentou, pegou o papel de pedaço de papel para ver se havia algum truque. O dono da loja olhou o papel e leu com espanto. Não era uma lista de compras, era uma oração que dizia: querido Deus, o Senhor conhece as minhas necessidades. Deixo essa situação em suas mãos. Então, estamos chegando aqui no finalzinho, aqui na conclusão. Já me perdi um pouco nas folhas aqui, achei. Eu estou chegando já no finalzinho aqui. Tem o verso ainda para ler, tá? Busque a Deus sempre. Orar antes de fazer algo é dependência. Orar depois é gratidão. Orar sempre é intimidade. Temos que entender que não é um fardo, porque Jesus disse que o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Não é monótono, porque fomos chamados para viver de fé em fé, de glória em glória. Não é frustrante, porque Cristo nos somos mais que vencedores. Não pode ser ruim, porque ele disse que a vontade dele era boa, perfeita e agradável. Não é fácil. Mas ele prometeu a todos nós que estaria conosco, que estará conosco todos os dias da nossa vida. Salmo 16, 11. Tu me farás ver o caminho da vida, na tua presença a plenitude da alegria, na tua destra delícias perpetuamente. A solução de Deus para a nossa ansiedade. Filipenses 4, 6 e 7. Já foi lido, mas nós vamos ler novamente. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo. Filipenses 2, 9, fantástico. A palavra de Deus é maravilhosa. Por isso,
Deus exaltou a mais alta posição que lhe deu o nome, que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Eu concluo dizendo algumas coisas aqui que eu escrevi e é difícil. Disso tudo que nós conversamos, essa reflexão que nós ouvimos, qual desse benefício que nós mais precisamos? Eu acho que todos, né? A gente não deve perder tempo, gastar energias com as nossas coisas do nosso dia a dia. Eu, Moreira, meus nossos irmãos, nesse momento, a partir desse momento, nós colocamos a oração como prioridade nas nossas vidas. Junto da leitura, nossa, como é gostoso estar aqui às 9h15, mais ou menos nesse horário, para a gente estudar a palavra, que a gente aprende. Aqui é um momento na escola bíblica de a gente conversar mais de perto, até de falar coisas que não tem nada a ver com o assunto, né? E outras coisas sim, que são feitas de acordo com, tão bem feitas essas nossas lições. Então, um alerta para todos nós. Sábado, muito gostoso sim estar no nosso, depois da escola bíblica, é muito bom. Mas antes da escola bíblica é melhor ainda, porque aqui você aprende um pouco mais. Né? Você pode aplicar, quando você for para sua casa, você pode aplicar aquele estudo. E para conhecer a palavra de Deus, a oração, Bíblia, e para desenvolver principalmente a intimidade com Ele. Eu termino agradecendo a todos, irmãos, que nós tenhamos aí uma semana abençoada. Desculpe aí aquilo que eu não consegui falar, mas tenho certeza que tudo isso veio de Deus, Espírito Santo, que eu pedi muito a Ele, que viesse a falar com os irmãos assim como eu falasse comigo. Então, essas palavras não são para vocês, ou são para vocês, mas são para mim também. Que Deus nos abençoe. Amém.